Vamos a Londres falar com Sérgio Uti, nosso correspondente do SBT na Europa, especialista em assuntos da Ucrânia, está acompanhando essa guerra desde o início. Eu gosto de dizer sempre que a visão de Sérgio Uti é diferente do resto da manada, porque enquanto todo mundo diz que essa guerra tem 3 anos, Sérgio Uti faz questão de enfatizar que essa guerra tem 10 anos de duração já, e nesse momento começa a se intensificar. Sérgio Uti, meu amigo, por enquanto ainda é boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Poder Expresso. É isso aí, Jesus. Boa tarde. São 5h34 aqui em Londres. E sim, hoje, como você disse, nos bastidores, as negociações têm se intensificado bastante nesse sentido. Há uma reunião de emergência hoje em andamento em Bruxelas, na sede da União Europeia, com os 27 líderes dos países do bloco europeu, mas o Volodymyr Zelensky, que também está por lá. E uma notícia que surgiu agora de última hora, Jesus, é que uma reunião entre os Estados Unidos e a Ucrânia deve acontecer na próxima terça-feira em Riad, na Arábia Saudita. Essa notícia foi publicada há pouco pela Fox News nos Estados Unidos, uma empresa de televisão dos Estados Unidos, dizendo que essa reunião vai acontecer em Riad, na Arábia Saudita, mais ou menos nos moldes daquela reunião entre os Estados Unidos e a Rússia, que aconteceu também na Arábia Saudita. A gente falava sobre isso aqui nos últimos dias. Ontem falamos sobre isso. A União Europeia, depois dessa mudança radical de cenário, o sentimento de que o que está acontecendo vai definir não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o futuro do restante da Europa, esse sentimento é cada vez mais forte. E o que eles estão discutindo lá é o seguinte: aumentar os investimentos em defesa, armamentos, equipamentos militares, para 5 trilhões de reais, o equivalente a 5 trilhões de reais. É muito dinheiro, Jesus, inclusive para os europeus, né? Então, portanto, não há um consenso total nisso. A grande maioria dos países, aliás, a grande maioria já está aumentando o seu investimento em defesa por conta não apenas do avanço russo, mas por conta da posição cada vez mais diferente, digamos, dos Estados Unidos. E o que os europeus estão tentando fazer agora em relação à Ucrânia é fortalecer a posição dos ucranianos para que um possível acordo não aconteça apenas nos termos da Rússia, porque há uma visão generalizada entre os europeus de que essa pressão dos Estados Unidos poderia forçar os ucranianos a assinarem um acordo que esteja muito favorável à Rússia. Isso, obviamente, nem querem os ucranianos, nem querem os europeus, porque acham que também seriam prejudicados, Jesus. Sérgio, é muito interessante a gente falar nesse momento em acordo, mas é acordo com uma parte dos envolvidos e um outro acordo diferente com outra parte, outros envolvidos. A gente tem um acordo sendo conduzido por Estados Unidos ali em articulação, interlocução direta com a Rússia, e a gente pode classificar assim uma espécie de acordo alternativo sendo conduzido com França e Reino Unido à frente. Como tirar uma média desses dois acordos, se é que isso é possível? Olha, o discurso do governo Trump é: vamos acabar com essa guerra nesse momento, independentemente do cenário para a Europa e principalmente para a Ucrânia, né? O próprio presidente norte-americano já deixou isso muito claro. A questão aqui na Europa, como eu disse, é que eles não querem que um acordo aconteça nos termos da Rússia, com a Rússia se beneficiando muito do resultado final. Tanto os britânicos quanto os franceses têm canais abertos de diálogo ali com o governo Trump. Inclusive, tanto o Macron quanto o Keir Starmer, os dois foram recebidos e tiveram com uma conversa bastante amigável com Donald Trump, no mesmo salão oval da Casa Branca, onde houve aquele bate-boca com Zelensky. E os dois estão tomando essa frente para tentar colocar o peso da Europa nessas negociações, porque a impressão que ficou aqui nos últimos dias, desde que o Trump tentou tomar a frente dessas negociações, é que os Estados Unidos colocariam algo ali que poderia ser muito favorável para a Rússia nesse momento. Portanto, como você disse aí, são duas ideias, né? A ideia dos Estados Unidos, que ninguém poderia imaginar, nesse momento coincide muito com a ideia dos russos,
e a ideia dos europeus, e eles estão tentando fundir isso numa coisa só, para que essas negociações aconteçam não nos termos da Rússia, que é o país que invadiu a Ucrânia, mas um termo que possa beneficiar a Ucrânia de alguma maneira. Agora, que termos são esses? Essa é a grande pergunta, Jesus. Isso a gente deve saber nos próximos dias, nas próximas semanas. Sérgio, o Macron disse o seguinte: gostaria de acreditar que os Estados Unidos ficarão ao nosso lado, mas temos que estar prontos se esse não for o caso. Na sua avaliação, o que ele quis dizer? Olha, ele disse o que estão dizendo, o que está dizendo a maioria dos líderes europeus nesse momento, de que não dá mais para depender dos Estados Unidos. Né? As últimas declarações de Donald Trump, as últimas posições, as últimas medidas dele, ele deve, inclusive, em outra frente, impor tarifas para produtos da União Europeia, mas principalmente nessa questão da Ucrânia, e há uma grande preocupação. E essa reunião que acontece hoje na União Europeia, inclusive, tem muito a ver com isso, né? De uma independência de defesa da União Europeia, que não tem mais os Estados Unidos como aquela garantia histórica de segurança que sempre tiveram. Portanto, o que está acontecendo agora é a Europa acordando e dizendo: olha, nós temos que caminhar com as nossas pernas. Não dá mais para depender dos Estados Unidos. Hoje tem o Trump, amanhã pode ter um outro mais amigável, depois pode ter outro que tenha posições muito similares ao Trump. Eles acreditam que é preciso colocar a defesa da União Europeia num patamar bem diferente do que é hoje. Né? Lembrando aí que, se você pegar os países da OTAN, né, Estados Unidos e europeus, os Estados Unidos representam ali praticamente metade dos investimentos dessa aliança militar. A outra metade vem dividida ali com todos os europeus. Eles querem aumentar esse percentual, na verdade. O Reino Unido aqui já tinha anunciado na semana passada, vão aumentar para 2,5% do PIB os gastos com defesa, vão tirar dinheiro, inclusive, de programas de ajuda internacional do Reino Unido para fazer esses investimentos, e todos os outros países estão fazendo uma ginástica fiscal ali para tentar colocar mais dinheiro em defesa. Tempos muito estranhos esses, Jesus. Assim. Então, a conversa por aqui é investir em defesa, investir em armas, porque todos há esse consenso de que a Rússia não é uma ameaça apenas para a Ucrânia, mas também para o restante da Europa. Uti, a gente se recorda que em novembro a Rússia experimentou um míssil que tem um alcance de 5 mil quilômetros e pode atingir praticamente a Europa inteira e esses países sobre os quais a gente está falando agora. É um míssil que poderia ir com uma ogiva nuclear, naquele caso em específico não foi, mas ele deixou claro ali, bem ao estilo Guerra Fria, o que ele é capaz de fazer. E a gente vê agora nessa recente declaração, ou nessas recentes declarações de Emmanuel Macron, ele falando em estender o arsenal nuclear francês aos parceiros europeus, ainda que a palavra final seja do presidente da França, segundo ele, no caso ele próprio, né? Mas ele abrindo aqui essa possibilidade. Como você enxerga essa declaração de Emmanuel Macron, Uti? Olha, foi uma declaração feita ontem, né, num depoimento dele, quando ele convocou aí uma cadeia nacional de televisão ontem à noite na França, e esse foi um dos pontos altos, eu diria. O plano do Macron, que não é novo, aliás, já havia essa conversa antes, mas não havia esse senso de urgência que existe hoje. Isso é o que mudou. Então, o plano do Macron, visto com reserva por alguns, outros já apoiaram, ter a França, que é um dos dois europeus que tem armas nucleares. França e Reino Unido hoje têm. A França, o único país da União Europeia que tem armas nucleares, o terceiro maior arsenal nuclear depois de Estados Unidos e Rússia. A ideia dele é expandir essas armas, talvez colocar armas nucleares em alguns outros países parceiros da França, países da União Europeia, na visão dele, para ter ali um contraponto à ameaça da Rússia, que, aliás, já reagiu, viu, Jesus? Nessa quinta-feira, tanto o porta-voz do presidente Putin como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, os dois viram essa movimentação do Macron como uma ameaça à Rússia.
né? Sem citar, obviamente, as ameaças feitas pela própria Rússia, como você disse, quando fez esses testes com mísseis na Ucrânia e em outros lugares da Europa. Uti, quando a gente fala em uma guerra que na avaliação de Emmanuel Macron já se torna uma guerra mundial, a gente tenta aqui identificar quem são os lados dessa guerra e quem podem ser os possíveis aliados de cada um desses lados. E aquela suspeita da inteligência ocidental de que tropas da Coreia do Norte estariam lutando ao lado dos russos. Como tem sido como tem sido comentada essa questão aí na Europa? Que já não é mais nem suspeita, né? Inclusive, soldados norte-coreanos já foram, inclusive, presos, capturados pelos ucranianos, né? Há dezenas de milhares de soldados da Coreia do Norte atuando eh, na Rússia, ao lado do exército russo. Isso já é extensivamente documentado, com imagens e tudo, além dos depoimentos dos soldados norte-coreanos capturados pelos ucranianos, mas é uma configuração, obviamente, se não é tão nova assim, porque já havia uma proximidade da Rússia com a Coreia do Norte, com o Irã, né? Mas essa configuração ela está ficando cada vez mais estática, eu diria, cada vez mais sólida, no momento em que é, a situação fica muito extrema, né? O que mudou o cenário radicalmente nas últimas semanas, meses, é a mudança de governo dos Estados Unidos, porque há aí um grande ponto de interrogação sobre o papel dos Estados Unidos, né? Está muito claro que os Estados Unidos já não são aquele aliado histórico com o qual a Europa sempre contou. Agora, até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a abrir mão de valores, de questões que sempre defenderam, para manter ali um relacionamento razoável com a Rússia? Essa é a grande questão, né? Porque os discursos, as ações do governo dos Estados Unidos têm sido muito agradáveis para Moscou, a ponto de arrancar elogios de vários oficiais russos, do ministro das Relações Exteriores, do próprio presidente Putin, sobre essa nova administração dos Estados Unidos. Mas há uma movimentação muito forte de peças. Nesse momento, eu vejo os europeus tentando se unir mais diante de uma ameaça que é comum para eles, uma ameaça que não vem apenas da Rússia agora, mas também dos Estados Unidos, que retira a sua proteção para a Europa, e, obviamente, essas peças vão se movimentar, e a tendência, pelo menos aqui na Europa, é que haja um fortalecimento da defesa, porque vão investir mais, e uma independência não apenas militar, Jesus, mas, sobretudo, política em relação aos Estados Unidos. Não vai haver uma quebra de aliança, eu acredito, mas tudo está caminhando nesse sentido, no cenário em que os europeus têm uma autonomia política e militar muito maior em relação aos Estados Unidos, bem maior do que já tiveram no passado. Em relação a esse paradoxo que você aponta sobre a postura dos Estados Unidos nesse conflito, embora a gente esteja vendo o Donald Trump num papel tentando puxar para si o papel de intermediador, a gente vê ele muito mais próximo, isso é claro, isso é evidente, muito mais próximo de Vladimir Putin na Rússia. E olha que paradoxo, né? Porque Vladimir Putin tem ali como seu grande aliado nessa guerra, como você já trouxe pra gente, militares da Coreia do Norte, que é uma ditadura totalitária, stalinista, comunista, um dos países mais fechados do mundo, lutando ao lado da Rússia e, ao mesmo tempo, Donald Trump flertando com a Rússia, sendo que, no campo ideológico, Donald Trump fala muito contra a esquerda, contra o comunismo, até no sentido de aquela pessoa que passou ali um pouquinho, um pouco menos à direita do que ele, já passa a ser de esquerda, né? A gente pode até conjecturar aqui sobre qual é o papel dos democratas aí nesse espectro, né? Se eles são de direita, se eles são de esquerda. Há quem diga que os democratas são de direita, né? Só são menos direita do que os republicanos. E agora a gente vê esse paradoxo no comportamento de Donald Trump. Como você enxerga isso e qual é a interpretação
da opinião pública, da imprensa em Londres, na Europa como um todo, em relação a esse paradoxo, Uti? Olha, essa questão de direita e esquerda, eu tenho dúvidas se isso ainda funciona, viu, Jesus? Essas definições estão cada vez mais difíceis, eu diria. Inclusive nesse grupo da União Europeia, se você pegar esse grupo que defende a Ucrânia, que tenta se impor, né, se fazer um contraponto aos Estados Unidos, você tem governos ali como o da Espanha, que é um governo socialista, em tese, um governo de centro-esquerda, como governos conservadores, né, como o de vários países europeus. O próximo governo da Alemanha provavelmente vai ser um governo conservador. A própria França, né, o Macron, um político ali de centro-direita, talvez, um político da escola liberal. Mas aqui na Europa, em todos os espectros políticos, da direita, da esquerda, se você quiser, em todos eles há uma resistência muito grande a esse tipo de política feita por Donald Trump, pelo atual governo dos Estados Unidos. Inclusive, o embaixador da Ucrânia aqui no Reino Unido deu uma declaração muito forte nessa quinta-feira, dizendo que Trump está simplesmente desmontando a ordem internacional, desmontando as instituições internacionais. A ponto de, uma das grandes ironias dessa história, Jesus, eu acho, se você pega, por exemplo, o posicionamento do Brasil, do governo brasileiro, hoje, na questão do que defende, do que o Brasil defende, do que o Brasil tem defendido nesses últimos 3 anos de invasão de larga escala, em larga escala da Ucrânia, hoje as posições do Brasil estão muito mais próximas da Ucrânia do que os Estados Unidos estão próximos da Ucrânia, né? O que não deixa de ser uma grande ironia, né, nesse momento da história. Mas voltando à sua questão, sim, há uma grande resistência aqui na Europa, mas também há o lado pragmático dos europeus em dizer o seguinte: olha, nós somos diferentes, mas nós precisamos lidar com os Estados Unidos porque são um parceiro histórico importante, são a maior economia do mundo, e não dá para simplesmente dizer, olha, não queremos estar com vocês mais. Né? Essa relação, ainda que diferente, ainda que tumultuada, ela precisa prosseguir e os europeus sabem disso. Uti, quando o Macron disse que esse conflito já se tornou um mundial, ele enumerou aqui alguns comportamentos, algumas ações da Rússia, e eu quero que você explique para a gente o que exatamente são essas ações, até para a gente contextualizar a fala aqui do Emmanuel Macron, né? Porque ele disse, olha, a Rússia transformou o conflito ucraniano em um conflito mundial ao violar nossas fronteiras para assassinar opositores, manipular eleições na Romênia e na Moldávia, ataques digitais contra nossos hospitais e manipular nossas opiniões com mentiras difundidas nas redes sociais. Ele mostra aí uma ação, ou ele denuncia uma suposta ação muito obscura da parte de Vladimir Putin, né? Olha, caso após caso, os europeus têm denunciado muitas intervenções russas, não apenas em processos eleitorais, como na Romênia, mais recentemente, mas também com ataques cibernéticos. Aqui, por exemplo, no Reino Unido, houve um ataque recente na rede hospitalar. Eu acredito que o Macron se referia a isso, né? Ele falava da Europa como um todo. E também há vários ataques cibernéticos feitos em diferentes países e em casos em que os dedos dos europeus apontam para a Rússia. E houve, a gente não pode esquecer, um caso muito emblemático aqui no Reino Unido, foi quando agentes russos, isso é extremamente bem documentado, agentes russos vieram aqui no Reino Unido para envenenar, para matar um ex-espião russo que se debandou para cá, para os britânicos, pediu ajuda para os britânicos. Os russos mandaram seus agentes de segurança aqui para assassiná-lo, colocaram um veneno, uma substância química no chá que foi detectada ali em vários pontos do Reino Unido, fazendo meio que como um rastro por onde passaram essas pessoas, no que foi considerado um ataque biológico, um ataque químico-biológico aqui no Reino Unido. Não à toa, os britânicos têm um tom um pouco mais alto para criticar a Rússia, porque tem esse histórico de ataques diretos ao país, né? O que pode ser considerado ataques diretos no Reino Unido. Agora, essa é a grande questão nesse momento. Assim, vários dedos apontam para a intervenção russa em vários casos de sabotagem, de
da máquina de propaganda russa, que é extremamente eficiente e que atua nas redes sociais, de acordo com os interesses do país. E é claro que os europeus estão incomodados, muito incomodados com isso. Sérgio Uti, falando direto de Londres, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Expresso mais uma vez. Sérgio Uti, boa tarde para você e com certeza a gente vai voltar a falar muito sobre essa guerra nos próximos dias, nas próximas semanas e a gente espera que trazendo boas notícias, né? É isso, Gerson. Boa tarde a todos. Bom resto de programa para você. No Poder Expresso, estamos ao vivo às 3h01 da tarde no canal do SBT News no YouTube. E agora a gente conversa com Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, PhD em política internacional pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e pesquisador em defesa internacional na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rubens, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer vir aqui no Poder Expresso. Rubens, quais nações ou algumas das principais nações que têm armas nucleares e isso é um motivo de preocupação para o restante da população mundial nesse momento? Sem dúvida nenhuma é uma preocupação, porque o poder destrutivo do armamento nuclear é gigantesco, né? A gente viu somente o uso de 2 armas nucleares hoje em dia, e você usa a arma nuclear geralmente contra uma população civil, né? Que o melhor lugar para você tacar uma bomba atômica é em cima de uma cidade. Então é uma arma que cria genocídios. Então, claro que é uma preocupação. Hoje em dia, os 5 países que detêm oficialmente, digamos assim, armas nucleares também são os 5 países membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes. De uma forma não oficial, Israel também teria, Índia e Paquistão. Então, esses são os grandes países que têm armamentos nucleares, pelo menos que nós sabemos que têm armamentos nucleares, e claro que gera uma preocupação pelo seu uso, mas ao longo do tempo, também o uso da arma nuclear é uma arma que a gente costuma falar que é uma arma para não ser usada. Você tem o armamento nuclear para se criar um efeito dissuasório, ou seja, você desestimular que o seu inimigo, seu adversário, ataque você, porque ele sabe que você tem esse poder destrutivo nas suas mãos. Só que agora, usar o armamento nuclear hoje em dia, ele criaria um custo, né, além do militar, um custo político muito grande. E traria toda a comunidade internacional para você. Por isso que hoje, apesar de a gente estar vendo a Rússia em guerra, que é um país que detém armas nucleares, a gente vendo Israel, que é um país que teoricamente tem armas nucleares, eles não usam, porque vai ser uma arma dissuasória. Se eles usarem, as consequências seriam muito grandes, tanto humanitárias quanto políticas para esses países. Por isso, continua, por enquanto, na capacidade dissuasória. Mas, claro que sempre é uma preocupação pelo poder destrutivo e também porque você não controla a extensão dos danos, né? Uma vez que explode a bomba nuclear, a radiação fica naquele lugar por anos, né? E dependendo dos ventos daquela região, você pode levar a nuvem, né, e a radiação para outras regiões, inclusive atingir vizinhos que não são beligerantes. Então, sim, sempre é uma preocupação. Nesse sentido, você disse que a arma nuclear é algo que está ali a título de ameaça. Olha, se eu quiser, eu te destruo. Bem ao estilo Guerra Fria mesmo, né? Foi isso que vivemos, Estados Unidos versus União Soviética, durante um bom tempo, no período pós-Segunda Guerra. E a gente teve algo muito parecido quando o Vladimir Putin propôs um duelo de mísseis com os Estados Unidos em dezembro, ainda antes de Donald Trump assumir efetivamente o poder, ele falando como se fosse um jogo, né? Olha, vamos ali colocar um alvo ali, eu tento alcançar com esse alvo, com os meus mísseis, e você com os seus mísseis, ou eu tento alcançar e você tenta interceptar esses mísseis. Esse é o comportamento de Vladimir Putin. E do outro lado, talvez ali nesse pôquer, vamos colocar assim, que está sendo jogado, Emmanuel Macron, cada um ali com a sua argumentação, com o seu, entre aspas, blefe, é isso? Excelente pergunta. Eu acho que é por aí sim. Por que acontece? Esse jogo, essa proposta que Putin fez, na verdade é uma demonstração de poder. A gente sabe que o Reino Unido, os Estados Unidos, a França tem um poderio militar muito grande.
havia dúvidas de como seria o poder militar da Rússia. Havia dúvidas se eles conseguiriam manter o esforço de guerra, tanto que a estratégia ocidental no início da guerra da Ucrânia era: vamos exaurir, vamos cansar a Rússia, porque ela não vai conseguir segurar esse esforço de guerra durante muito tempo. E por quê? Porque achavam que a tecnologia era obsoleta, que a base industrial de defesa da Rússia não daria conta de um conflito longo, né? E a Rússia quis mostrar o contrário. Primeiro, ela conseguiu aguentar 3 anos de guerra e está ganhando militarmente o conflito. E depois, esses mísseis balísticos, né, ele quer provar que é capaz sim de atingir qualquer lugar do mundo que ele quer fazer. Então ele chama para fazer esse convite para falar o seguinte: olha, você duvida mesmo? Se você duvidar, eu vou te mostrar como é que eu vou fazer, né? Que eu tenho essa capacidade, que eu tenho essa tecnologia e minha indústria bélica é capaz ainda, né, de atingir o mundo inteiro. Então, é uma política de poder, como o Morgenthau diz, né? Ele está querendo mostrar que ainda é uma potência mundial militar, e de fato tem mais ogivas nucleares do que o próprio Estados Unidos. E a França entra nisso, né? O Macron ele fez um pronunciamento ontem para o povo francês muito duro, prometendo que vai dobrar o esforço, né, o orçamento de defesa em 10 anos. Isso é muito dinheiro. A gente está vendo uma nova corrida armamentista, não só na Europa, mas no mundo inteiro, o que obviamente causa preocupações, né? Então a gente tem várias questões sociais para serem resolvidas no mundo, a gente tem várias questões políticas a serem resolvidas, e o que a gente está vendo agora é uma volta da predominância de assuntos de segurança internacional. Então o desenvolvimento fica em segundo plano, questões sociais ficam em segundo plano, e o que importa mais agora é corrida armamentista, quem vai ter mais capacidade de se defender no futuro. A gente viu na semana passada, Rubens, aquele mal-estar no Salão Oval da Casa Branca, aquele bate-boca entre Donald Trump e o Zelensky, e a partir dali quem via de fora, pensa o seguinte: acabou qualquer chance de acordo, aquela história de exploração de minerais, o almoço que foi cancelado, né? Um tremendo mal-estar. E a gente imagina, bom, agora não vai ter acordo aí de Donald Trump com o Zelensky, pelo menos com esses dois aí à mesa de negociação vai ser difícil. Só que a gente viu uma reviravolta nessa história. A gente, nessa semana, falando aí, já nesse pós-carnaval, sobre um recuo de Zelensky, eles manifestando isso nas redes sociais, Donald Trump dizendo que recebeu uma carta de Zelensky recuando, só que não ficou muito claro, Rubens, aí eu quero que você explique pra gente, se é um recuo cedendo territórios ou algum outro tipo de recuo. Como vai ficar essa história de agora em diante? A gente se recorda aqui que há territórios aqui, a região de Donbass, Donetsk, Luhansk, a Crimeia, tudo isso aí sob invasão da Rússia, territórios ucranianos. Como é que vai ser isso de agora em diante? É isso o que Zelensky sinalizou, na sua opinião? Aceitamos abrir mão desses territórios? O Zelensky está numa situação muito complicada. Eu acho que o Trump acertou, né? Aquilo dali foi uma cilada, né, que o Trump armou para o Zelensky para mostrar para o mundo, né, que ele estava pressionando o Zelensky. Mas ele acertou. De fato, o Zelensky tem poucas cartas na mão, né? Tem poucos poder, né, de decisão. Porque o que acontece ali foi a Ucrânia, e é um erro achar que essa política dos Estados Unidos de se aproximar da Ucrânia foi só no Biden. Na verdade, vem de décadas. Inclusive, um dos grandes ideólogos dessa aproximação da Ucrânia foi um republicano, que é o Bush, né, George W. Bush. De se aproximar da Ucrânia, trazê-la mais perto para a OTAN, patrocinou, né, enviou dinheiro para aliados políticos para ganhar as eleições na Ucrânia. E agora o que aconteceu foi que o Trump mudou de posição. Então você imagina um conflito que está durando 3 anos, que uma das bases de sustentação desse conflito, né, na verdade, não é ucraniano, mas sim os países ocidentais que fomentam essa guerra por procuração, né, dando armamentos, dando financiamento para que a Ucrânia continue com seus esforços de guerra contra a Rússia. Simplesmente com a subida do Trump, ele mudou de posição e esse apoio mudou. Eu estava assistindo a programação de vocês estavam falando, olha, os Estados Unidos tirou o apoio para armamento, tirou o apoio de inteligência, então o Zelensky não sabe mais, né, não tem mais aqueles satélites dos Estados Unidos dizendo onde é que vai ser o ataque dos drones, onde é que vai ser o ataque dos carros blindados, qual é a infantaria que está se movendo. Então ele está guerreando no escuro. Então, sem esse apoio dos Estados Unidos, de fato, o Zelensky não tem capacidade de continuar o esforço de guerra. Então só sobra a opção dele de negociar
ou ser engolido. Então, ser engolido da Rússia não é uma opção que ele deseja, ele tem que recuar. Mas agora, é muito importante dizer também que entre esse recuo do Zelensky e aquela conversa no Salão Oval, houve uma reunião de vários líderes europeus, né, inclusive o Macron falou isso ontem ao vivo, que vão propor também algumas modificações nesse acordo. Claro que parece que é irreversível o fato de que a Ucrânia vai ceder terras raras, né, que é um acordo totalmente assimétrico, neocolonialista, talvez, dos Estados Unidos com a Ucrânia. Mas agora, o que gerou aquele mal-estar foi o Zelensky perguntando quais são as garantias que você vai me dar que o Putin vai cumprir, né, esse acordo, porque ele não vem cumprindo acordos de cessar-fogo já há décadas, né, inclusive durante seu primeiro governo Trump. O que os europeus estão falando é o seguinte: nós vamos colocar tropas na Ucrânia para garantir o cessar-fogo. Tem que ver se os russos vão aceitar isso. Me parece que vai ser mais um desafio de negociação agora entre o Trump com o Putin, porque tem esse fator novo, né? Os países europeus se mostraram inclinados a enviar tropas para dentro da Ucrânia. Será que isso vai acontecer? Será que isso vai ser suficiente? Será que Putin vai aceitar? De qualquer forma, é um recuo do Zelensky, sim, mas com novidades, digamos assim. Perfeito. Rubens, vamos encerrar. Eu quero só que você responda uma palavra só, uma frase, de forma bem objetiva, respondendo aqui o questionamento do Robson Barbosa. E outras pessoas que estão perguntando, a Natália Santos também. Já estamos no meio da Terceira Guerra Mundial? Perfeito. Eu vi que vocês estavam discutindo isso eu discuto também muito nas minhas redes sociais. Acredito que não. Essa guerra é um conflito regional. Você pode ver que todas as potências que estão envolvidas, ainda que por procuração, são europeias, né? A Rússia é uma potência europeia historicamente. Obviamente, existe venda de armas de outros países e tudo mais, só que o comércio mundial é globalizado, inclusive de armas. Então, me parece que isso é um problema regional que pode, se não resolvido, escalar para um conflito global, mas me parece que não vai escalar, pelo menos não agora. É tradição europeia de achar que seus problemas são problemas mundiais, mas não são. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, PhD em política internacional pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e pesquisador em defesa internacional na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Obrigado pelo gentil convite. Um abraço a todos do Poder Expresso e a todos e todas que nos assistem.